Qual a melhor tradução da Bíblia? Estes vídeos, estas aulas foram todas feitas no propósito de ajudar você a saber se localizar, saber utilizar o universo das traduções bíblicas em português que tem por aí para o seu estudo bíblico, para o seu aprofundamento da sua leitura, da sua devoção, do seu ministério. Esse último estudo de hoje faz a pergunta que talvez vem depois de tanto se falar de traduções. Será que eu preciso aprender hebraico, aramaico, grego, as línguas originais da Bíblia? Será que eu preciso aprender isso agora? Não posso mais trabalhar com traduções? A resposta é claro que é não. É lógico que é um momento ideal se nós pudermos aprender essas línguas. Eu acredito que ninguém perderia a chance, não é? De aprender essas coisas. É como visitar a Terra Santa. O pessoal que está lá, os guias costumam dizer: visitar Jerusalém, visitar a Palestina, visitar a Jordânia, visitar aquela região do mundo é o 5º evangelho. Você tem os 4 evangelhos, mas quando você vai lá você aprende mais ainda sobre ele. Então, visitar os textos bíblicos, sem dúvida, no seu original, sem dúvida, vai dar uma perspectiva muito boa. E eu lembro de uma historieta bíblica muito famosa, né? Aquela que está lá em Juízes, no capítulo 12, quando teve uma guerra entre o povo de Israel e aqueles estrangeiros, e aí os efraimitas, uma certa tribo, ficou ressentida que não foram chamados para a guerra num certo momento e vieram brigar com Jefté. Houve um conflito, eles perderam e depois tinham que fugir lá da Transjordânia, tinham que passar o Jordão. Mas aí o pessoal do Jefté, o pessoal que tinha, vamos dizer, sido ofendido com essa questão que eles vieram propor, né, começaram a matar os efraimitas. E era assim que eles faziam. Ó. Quando alguém fugia de Efraim e dizia: quero passar pelo Rio Jordão, né? Os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade diziam: então diga Shibolete. Se dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e o matavam nos vales do Jordão. Essa diferença que provavelmente o pessoal de Efraim, por costume, por sotaque, né, não conseguia falar bem a letra hebraica Shin. Eles falavam a letra com o som de Samer, né? Eles falavam Sibolete em vez de Shibolete. E aí então o resultado é que ele morria porque não sabia o hebraico. Agora veja, eu acho que a sua situação não vai ser tão grave assim. Não é uma questão geralmente de vida e morte saber hebraico, mas as línguas bíblicas vão lhe dar uma perspectiva diferente. Então eu diria, eu vou falar de 7 etapas, vamos dizer assim. É como numa construção. Quando você usa uma obra que trata do original grego-hebraico, é como você olhar uma obra, você está vendo por cima uma planta de uma construção. Você está vendo onde vai ficar o quarto, onde vai ficar a cozinha, você está vendo um desenho. Você não está na construção, mas você está vendo de longe a coisa. É como olhar a planta de uma construção. Quando a gente usa, não tem conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, mas consulta uma obra original. Agora, quando você realmente dá um passo além e vai para uma chave linguística, vai para um estudo de palavras, é como você ir olhar a obra. Você olha a obra, estão construindo ali, veja, eu posso ver, não é? Já é um passo além. Quando você entra, por exemplo, numa interlinear, quando você pega um texto daqueles que são chaveados palavra por palavra e vai acompanhando a sequência, é como se você estivesse visitando a obra, como se estivesse entrando lá dentro, vendo onde eles estão pondo os baldrames, onde eles estão levantando as paredes, onde vão ficar, não é? É uma visita. E aí, se você pega e começa a consultar os textos originais, o texto hebraico, né, o texto grego, se você começa a mexer com essas coisas, aí realmente eu diria que você está, vamos dizer, fazendo alguns serviços na obra. De repente você está mexendo na massa, de repente você está recarregando os tijolos, de repente você está ajudando a montar uma caixaria, enfim, você já entrou um pouco mais na obra, você está consultando os textos originais, está mexendo ali. Se por acaso você conseguir já, enquanto alguém lê lá o texto bíblico, você acompanha no original o que está sendo lido, você está
fazendo um trabalho de ouvir, ler e acompanhar aqui, então na verdade seria como se você já estivesse trabalhando como um servente na obra. Você já pegou, você agora é trabalhador, você está envolvido ali na obra. E, lógico, se chegar ao ponto de você começar a ler e compreender o texto, ter aquela sonoridade e tal, então você parece que já está trabalhando, você é um construtor. E quando você chega finalmente e faz sua tradução, então realmente você mora na casa, você realmente já é o dono da residência. Então veja, eu estou fazendo uma metáfora de construção, olhar para a planta, aquela primeira etapa, depois olhar para a obra, depois visitar a obra, depois começar a fazer uns servicinhos, depois começar a trabalhar, construir, e agora você mora na casa. Essa é a trajetória do aprendizado das línguas bíblicas. Então, eu diria que ninguém precisa aprender grego, hebraico, aramaico para ser salvo. De jeito nenhum, o evangelho vem na língua das pessoas. Jesus mandou pregar o evangelho a todo mundo, toda criatura. E essa pregação a todo mundo, criatura, significa, coloca em termos que as pessoas entendem. Então não temos obrigação de ser, vamos dizer, aprender o hebraico, aprender o grego. Não é? Nós podemos aprender o evangelho na nossa língua. Mas, se nós queremos ir além, queremos ir adiante, então vamos para os originais. Ver as obras é assistir um filme. Consultar é como visitar um museu. O interlinear é como uma visita guiada. Dar uma olhadinha nos textos originais é uma exploração pessoal. Fazer alguma coisa já é uma escavação, uma mineração. Mas aí quando você lê, quando você começa a ler, aí realmente você começa a participar dessa obra. E a tradução significa então que você já está em pleno processo de interpretação, compreensão e desejo de comunicação dessa obra. Então, o meu incentivo é que você estude as línguas bíblicas. Tem várias formas de fazê-lo. Na internet, às vezes até tem uma outra tutorial, alguma coisa que ensina o básico, mas o fundamental é pegar um curso de teologia. Aqui no Seminário Teológico Ebenezer nós temos grego, temos hebraico. Lógico, os cursos são dados ainda de forma elementar, porque justamente nem todos os alunos querem seguir adiante. Mas aqueles que quiserem pegam esse nível elementar e depois desenvolvem para chegar ao ponto de ser um leitor, um tradutor do texto bíblico. E o que se sempre recomenda é que nós tenhamos esses textos originais. Inclusive para os meus alunos eu digo, quando você aprende um pouco de grego, um pouco de hebraico, pega o livro e leva para a reunião na igreja. Então você faz o quê? Você vai levar 2 Bíblias. Você leva a sua Bíblia normal, português, para você abrir o texto e poder acompanhar. Mas do lado ali, você abre ou o texto grego, essa aqui é uma Bíblia que tem os dois, ou o texto hebraico, né? E você acompanha. Lógico, se o irmão pedir para você ler, você põe o português aqui e lê. Mas enquanto você pode, você lê dos originais. Para ir acompanhando, você ouve o que está sendo dito na nossa língua e acompanha no original hebraico ou grego aquilo que está sendo colocado. De forma que o seu conhecimento da língua vai aumentando, você está sendo forçado a desenvolver habilidade e ler o texto. Então, não é necessário aprender grego, hebraico, aramaico para salvação, mas é extremamente útil. E você vê que muitas vezes as dúvidas que as pessoas têm decorrem das traduções que estão com dificuldade de trazer uma ideia, ou às vezes até as traduções estão equivocadas numa certa direção. Os discursos religiosos, seculares, eles vão entrando na mentalidade, no ambiente religioso, na cultura, na tradução, de modo que os tradutores acabam sendo influenciados pela sua prática religiosa. É necessário, né? O tradutor quer comunicar um conceito antigo na situação moderna. Aí ele olha, modernamente, como é que eles chamam essa coisa ou essa função? Aí ele pega isso e põe na tradução. Só que nesse processo, você percebe muitas vezes que há um atropelo, há uma projeção no texto antigo de um elemento moderno. E acaba então o leitor que pega a tradução tendo uma impressão
que realmente não corresponde à verdade. Então, por isso, estudar o original abre a mente e também esclarece. Às vezes você vê uma coisa no original que tem uma luz, tem uma cor, tem um sabor, não é? Que a tradução, logicamente, não consegue transmitir. Então, vale a pena o estudo do original por essa riqueza que o texto traz, por essa capacidade dele de ilustrar, de nos dar até o ambiente cultural, o ambiente histórico, o ambiente até de sonoridade daquilo que o texto está dizendo. Muitas vezes no original há uma cadência sonora até interessante, que se perde, claro, inevitável, na tradução. Além disso, o estudar os originais, além da questão da precisão, além dessa questão da sonoridade e da beleza do texto, esse estudo dos originais dá para a gente também uma certa humildade metodológica. Por quê? Porque nós nos vemos sempre como estrangeiros diante do texto. Nós não somos hebreus, nós não somos gregos, nós não somos arameus que falam aramaico. E mesmo alguém que mora em Israel hoje e que vai ler a Bíblia hebraica, ou que mora na Grécia e vai ler o texto grego, ou mora na Síria e vai ler os textos aramaicos, mesmo eles percebem que estão diante de um texto muito antigo, um texto de outra época, de outra cultura. É como a gente lê no Brasil, sei lá, um dos documentos mais antigos relativos ao Brasil, a carta do Pero Vaz de Caminha, ao rei de Portugal. Então essa carta, quando a gente lê na forma como foi escrita, não como ela é adaptada, você vê a grande distância cultural que nos separa da época do descobrimento do Brasil, né, da invasão, na verdade, dos portugueses aqui dessa terra. Mas o ponto é que esta forma de ver a distância que estamos do texto vem claramente quando a gente lê a Bíblia nos originais. Então, fica aqui o incentivo. Esse curso, espero, tenha ajudado você a ver que dá para usar muito bem as traduções. Aqui eu tenho a Bíblia Poliglota, que é o Velho Testamento, em 4 línguas. Lógico, em hebraico, em grego, em português e em inglês, né? Essa poliglota é um serviço para a gente ter num texto só, numa abertura só de página, essas 4 versões e dá para o estudante trabalhar bem. O Novo Testamento grego, da Sociedade Bíblica do Brasil, é o melhor texto, um dos melhores textos publicados no Brasil para os tradutores. Aqui eu trouxe a Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, também está disponível. Temos traduções do Novo Testamento para o hebraico. Essa aqui é uma tradução de um professor alemão, Dalisch, Franz Dalisch, desculpe, mas essa tradução está incorporada, por exemplo, nessa Bíblia hebraica, que é Velho e Novo Testamento. O Velho não é a tradução, mas o Novo Testamento é traduzido justamente do grego para o hebraico. É interessante ler o Novo Testamento em hebraico. Às vezes a gente vê como é que o tradutor pensou na equivalência dos termos gregos com os termos hebraicos. A Bíblia Hebraica, Stuttgartense, que é o que temos em português para você. Essa obra aqui é interessante, Bíblia Sacra, porque ela junta, como eu falei, aqui nessa parte, ela tem o Novo Testamento grego, né? Mas aqui no fim, que não é o fim na verdade, que é outro começo, né? Ela tem a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Então ela tem, se você começa por trás, você está no texto hebraico. Se você começa pela frente, você está no texto grego, né? E é justamente uma Bíblia completa, grego e hebraico. Então são os instrumentos que temos aí. Existe ainda, não trouxe aqui o texto grego do Nestlé Aland, que também está sendo vendido no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil, que é um texto muito bom para os eruditos, para um estudo mais, vamos dizer, acadêmico. Enquanto que essa versão aqui, esse Novo Testamento, o vermelhinho a gente chama, é para tradutores, né? Mas, de novo, incentivo você a, quando puder, estudar, aprender grego, hebraico, até aramaico, que se refere a poucos textos da Bíblia, para que a sua leitura seja mais rica, para que a sua comunicação seja mais precisa, para que a sua humildade até metodológica aumente em função de ler a Bíblia nos originais. E que as melhores traduções bíblicas te ajudem nesse processo. Fique com Deus, até mais.